Bom dia, amigos! Bom dia, família no Aride! Quem vos fala é Geraldo Luiz, cantor e compositor direto do Rio de Janeiro. Cheio de dúvidas, cheio de curiosidade e nada mais, nada menos do que uma pessoa especial para tirar essas dúvidas e essas curiosidades do outro lado do Rio de Janeiro, no Paraná, João Alves Correia, conhecido como S. Professor de português, professor de inglês, professor de hebraico, professor de grego. Bom dia, João Alves Correia. Tudo bem com você? Bom dia, Geraldo. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que vai você? Tranquilo. Como é que é aí? Maçarico, tá ligado? Vamos lá. Vamos derreter esse metal aí. Vamos derreter esse metal? Vamos lá. Vamos nessa. Hoje um tema importante, né? Mas vamos... Quer dizer, nós não, você, né? Que eu só vou perguntar, né? Nós estamos aí no mês de Pessa, né? Que antecede, mês que antecede Pessa, que vai cair no dia 30, né? Que é a Páscoa judaica. E, em paralelo, também tem a Páscoa cristã, que deve cair 2 dias após a Páscoa judaica, né? E nós vamos trazer um tema aqui de suma importância, onde vamos tirar algumas dúvidas, né? Com você, que vai esclarecer para a gente, né? Sobre os sacrifícios no templo. E aí, preparado? Vamos lá, estamos aí já com o tema, acredito, bastante desenvolvido de outras conversas, né, com outras pessoas, então, talvez, mas eu tenho certeza que hoje vai sair coisa aqui nova, vai sair coisa interessante. É coisa nova aí? Coisa nova aqui. Olha, eu tenho aqui aproximadamente 22 perguntas. Rapaz, aí vamos falando de sacrifício até o Olam Rabá, né? É muito assunto, né? Então, vamos nessa. O assunto de suma importância tanto para o judeu entender, para o Benor, né, que somos nós, e o mundo em geral em si, até o próprio mundo cristão, respeitando a todas as religiões, sem querer ofender. A gente vai fazer alguns comentários aqui, mas é dentro do texto em si para a gente tentar compreender melhor, certo? Claro, forma respeitosa sempre. Então, vamos começando. Eu vou citar aqui alguns textos, né? Com perguntas, vai vir uma atrás da outra, e vou deixar a tela aberta, e você, qualquer dúvida, pergunta qual o texto que vamos começar. Mas vamos começar aqui em Bereshit, Gênesis, capítulo 9, versículo 6, que existe uma advertência contra o assassinato de humanos. Certo? Correto. Então, a gente vê que o sacrifício de humano ele já fica meio aí balanceado aí, né? E a gente vai tratar, né? Ou seja, melhor, você vai tratar ou fazer com que as pessoas entendam e eu entenda melhor também a chamada da oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, no que tange ao sacrifício. Então, vamos citar aqui. A pergunta número 2 nós vemos na Torá sobre as leis dos sacrifícios, né? Em que há um objetivo específico. Porém, o cristianismo pegou alguns textos do Tanar, Antigo Testamento, para justificar o sacrifício de Jesus, né? Como sempre, vou citar aqui alguns textos, e você vai trazer à luz das escrituras hebraicas o significado desse texto. Vamos lá. Vamos começar com o patriarca Abraão, onde o Criador pede Isaac em sacrifício, Gênesis 21, versículo 1 em diante, né? Então, é um texto que você vai esmiuçar. Que sacrifício é esse, né? Outra pergunta. Foi um cordeiro ou foi um carneiro que Deus providenciou? Gênesis 22, 7 a 8 e 22 a 13. Mas outra pergunta. Que sacrifício era esse que o Criador pediu a Abraão? Gênesis 22, 2 a 13. Outra pergunta. Cordeiro ou carneiro era usado no sacrifício da expiação? Mais uma. Vamos embora. Se era holocausto, porque Abraão citou cordeiro. Está dando para assimilar aí as perguntas? Perfeito. Em Levítico 1, 5 e 11, fala dos animais que constituem os holocaustos, né? Que animais são estes? Né? A gente vai depois trazer de novo aí. Qual o significado do cordeiro de Pessa? Qual é o objetivo de pedir o cordeiro? Por que não pediu um bezerro, um boi? E por que pediu o carneiro? Né? Êxodo 12, 1 a 11.
Agora, trazendo uma pergunta sobre o cristianismo. Jesus se encaixa como cordeiro de peça? O que tem a ver a narração, ou melhor, a amarração de Isaac com Jesus em Gênesis 22? Se Jesus é associado ao cordeiro, como diz o Novo Testamento em João 1, 29 a 36, como encaixá-lo nos textos da Torá, no que se refere aos animais utilizados nos sacrifícios do templo? Vamos para 13. Como pode Deus repreender sobre o sacrifício de humanos, lá em Jeremias 7, 32, melhor, 31, em Jeremias 32, 35, e lá na frente ele pede sacrifício do seu suposto filho, primogênito? Entender essa situação. Geraldo, só me permite interromper um pouquinho? Fica à vontade. Eu acredito que a gente pode ir eliminando pergunta por pergunta e você vai fazendo, então, à medida que elas forem aparecendo, concorda? É melhor, então, assim? Porque eu sei que a lista de perguntas é grande e a gente acaba tomando bastante tempo com isso, né? Então, beleza. Então, vamos começar com o texto em si, onde fala sobre o sacrifício que o Eterno pede a Abraão, né? Entender esse sacrifício. A primeira interrogação, né, sobre esse texto, entender esse sacrifício. Por que esse sacrifício? Ok. Muito bem. Então, você não está conseguindo acompanhar pela minha tela, mas quem estiver depois assistindo o vídeo vai poder acompanhar. Eu estou aqui com o texto do Bereshit, capítulo 22, do Gênesis 22, verso 2. Capítulo 22, verso 1 em diante. Bom, é exatamente aqui que o Eterno, segundo a leitura superficial do texto, veja bem, segundo a leitura superficial do texto, pede um sacrifício para Abraão. Mas antes de falar sobre exatamente o capítulo 22 e o afamado sacrifício de Isaac, entre aspas, eu quero lembrar o seguinte. O termo sacrifício, no contexto da lei judaica, por si só já é alienígena. Ou seja, não existem sacrifícios como no conceito ocidental do termo na Torá. O que existe na Torá? Na Torá existe korbanot. E o que é korbanot? Korbanot não é sacrifício. Sacrifício, na ideia judaica, na ideia da lei judaica, está mais vinculado à ideia do abate animal para o consumo da carne. Korbanot? Não, sacrifício. Sacrifício. Isso. E o termo sacrifício, em hebraico, zevar, tem mais a ver com o abate da carne para o consumo. Segundo as leis de Shechitá, as leis que coordenam ou que ordenam o abate ritual da carne para o consumo judaico. Quando a ideia de abater um animal para um serviço sagrado, essa ideia, no sentido mais amplo do termo, é korban. Não zebar. Korban. E korban, na Torá, significa não sacrifício, mas sim aproximação. Aproximação. Pelo texto original mesmo para entender. Ok? Aproximação. E o verbo sacrificar, traduzido erroneamente como sacrificar nas nossas versões, retrieve, significa aproximar-se. Aproximar-se de quem? De Hashem, Akadosh Baruch Hu. O homem aproximando-se dele, ok? Essa é a ideia, é o conceito do serviço quando se oferece, então, um animal abatido para o serviço cultico israelita. E não zebar. Zebar tem a ver... Claro, o zebar é o animal abatido. Um zebar pode ser para o consumo e pode ser para o serviço
religioso. Mas se o Zevach é destinado ao serviço religioso, então ele é um corban. Então tem uma diferença de nomenclatura interessante aí. Só para começar, né? Muito diferente. Ok. Ocorre que, quando nós lemos o Gênesis 22, pela leitura superficial, nós entendemos que Deus pede, que Hashem pede para Abraão um sacrifício do seu filho. E aí nós vamos analisar o texto aqui agora e vamos ver se é exatamente isso. Muito bem. Verso 1. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו, אברהם, ויאמר הנני. E depois dessas coisas, Deus testou Abraão e disse para ele, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Testou, tu está falando testou, houve um teste, né? Isso. Verso 2. ויאמר, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והרהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. E disse, toma, portanto, toma, por favor, o teu filho, o teu único filho, que amas, a Isaac, e vai-te para a terra de Moriá, e eleva-o ali em elevação num dos montes que eu te direi. Certo. Prestou bem atenção na minha tradução? É de totalmente diferente, nunca ouvi essa tradução. E eleva-o ali em elevação. Ve'halehu sham leolá. Muito bem. Veja só. Nós temos aqui um teste. Hashem testando Abraão. No que consiste o teste? Numa resposta coerente àquilo que, digamos, está em conformidade com as demandas de Deus, ou uma resposta incoerente, incorreta. Isso é um teste. Sim. As pessoas pensam apenas que Abraão passou no teste porque ele se dispôs a fazer isso. Correto? Correto. Porém, esse pensamento, apesar de estar certo, ele não está completo, João. É. Não foi apenas a disposição de Abraão em levar o seu filho até o monte que fez com que ele passasse no teste. É mais profundo ainda. É mais profundo ainda. Mas o teste estava na compreensão do que Deus pedia. Veja, não na ação em si, mas na compreensão do que ele pedia. Certo. Então isso é um ponto muito importante. Quero salientar. Abraão se dispôs aí, correto? Sim ou não? Se ele se dispôs? Isso. Ele não titubeou, né? Não rejeitou. Não rejeitou. Foi. Mérito dele? Claro. Se é mérito? Mérito. É mérito. É mérito. Mas a minha pergunta é, será que ele entendeu? Aí que está o segredo. Porque Hashem diz aqui para ele, Ve'halehu sham leolá, na parte que está aqui em destaque no texto. E elevarei, e você vai elevá-lo ali em elevação. Pensa comigo, Geraldo. O que significa elevar alguém? É isso que eu quero entender. Elevar. Em elevação. Não está falando vai sacrificar? Então, porque a ideia de sacrifício é diferente. Ou seja, nós temos aqui um jogo de palavras. Um jogo de palavras. Sabe aquela palavra que tem duplo sentido? Sim. Aquela expressão que tem dois sentidos diferentes? Sim.
Para você entender o real sentido, você não tem que passar por um teste? Com certeza. Você está passando por um teste. Se eu jogo uma palavra para você, uma frase para você, com dois sentidos, mas eu pretendo que você entenda um sentido apenas, E eu entendo outro? que é o correto, e eu entendo outro, né? Então aí está um teste. Entendi. Veja só. A pegadinha, uma pegadinha? Seria uma brincadeirinha assim, né, digamos. Brincadeirinha. Uhum. Por isso é nissá, por isso é um teste. Quero ver se ele entende o propósito. Será que ele entende o propósito? Eu estou pedindo? Exatamente. Veja bem, o que é elevar? Porque o pedido foi eleve-o ali em elevação. Essa é a tradução correta. Literal. Eu não diria correta, porque eu não vou desprezar a tradução que vários sábios fizeram antes daquilo que eu estou colocando aqui agora. Não vou dizer correta, mas eu vou dizer a tradução literal, já. Sim. Literal, ok? Muito bem. Por quê? Porque a forma da frase que está ali, Ha'alehu Sham Leolá, nós temos duas repetições da raiz Alá, Ain Lamed Rei, que significa subir, elevar. Mas a minha pergunta é, todo homem precisa ser elevado ou não? Ele precisa ser elevado? Todo homem precisa ser elevado? Qual sentido? Elevado o quê? Porque a nossa condição aqui, neste mundo, nesta realidade, é uma condição pós-Éden, que estamos sujeitos a um mundo hostil a nós, não é verdade? Ou seja, os testes são feitos para nos elevar. Nos elevar. Destaque. E o que é elevar? Destaque. Elevar significa você superar a sua condição instintiva animalesca. Veja bem o que eu estou falando para você. Superar a sua condição instintiva animalesca. Tá? Por quê? O que faz o homem pecar, já? O que faz o homem transgredir? A sua condição instintiva animalesca. Entendi. Concorda? Concordo. Será que o homem, quando ele usa da sua razão, da sua racionalidade, da Tselem Elohim, da imagem divina nele, será que ele peca? Não. Não. Só quando ele abandona essa condição de imagem de Deus e se transforma num bicho, um animal, veja bem os termos que eu estou usando para você, animalesco, animal, aí então ele peca. Entendi. Mas você pode dizer assim, mas por que o animal vive pecando então? O animal irracional, o cachorro, o gato? Não, porque eles não têm razão, eles não têm tselem, não tem imagem divina neles, eles não pecam, são inocentes. Agora, o homem tem duas... De chamar, né? Exato, o homem tem duas naturezas. Tem essa natureza instintiva e tem essa natureza racional, que foi colocada em Deus, por Deus, em nós. Assim, quando o homem peca, ele abandona, ele rejeita a imagem de Deus nele e torna-se um animal novamente. Aí está o pecado, você não usar a razão. Onde está a transgressão? Quando você não usa a razão. Quando você abandona a Selem, abandona a imagem de Deus em você, aí você peca. Porque você está voltando à sua condição primitiva de irracionalidade animalesca. Então, a minha pergunta para você novamente é, todo homem precisa de elevação, então? Pós-Éden? Sim, pela sua posição falando aí, esclarecendo, sim, precisa se elevar. E acredita que Isaac precisava também? Sim. Claro, como todo homem, ele era um homem normal, como outro qualquer. Por que ele precisava? Porque ele seria pai da nação israelita, ele ia gerar os patriarcas posteriores que deram origem à nação judaica. Perfeito. Porque Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. E Jacó é o pai das 12 tribos, é Israel. Estou entendendo. Ele precisava ser preparado para esta obra. Entendi. Ele precisava ser refinado para esta obra. Então, o que Deus fala? Que Hashem fala para Abraão? Vai no monte. Por que monte?
Monte não é um local elevado? Isso. E o que ele pede? Eleva-o ali. É uma linguagem simbólica, metafórica, que a gente associa a ideia de monte com a ideia de elevação, de subida, de ascensão, de superação das crises, Geraldo. Por que a Torá foi entregue no monte? Que representa a elevação do homem. Tem todo um segredo aí, né? Claro, a Torá é um livro cifrado. Segredos da Torá. Segredos do Bereshit. Sodot HaBereshit. Não é assim, aleatoriamente, porque entregou no monte, porque o monte. Não, tem um objetivo, né? O monte representa a ideia de elevação. Além de representar a ideia de reino, representa a ideia de elevação. Moisés sobe ao monte, Hashem desce ao monte. É um encontro do divino com o humano. Ou seja, o humano ascende, sobe, e Hashem, em humildade, desce ao encontro do homem. É um exemplo de humildade de Deus, então, descendo e tocando essa realidade. Perfeito. Então, mas o que precisava? Moisés precisava subir também. Uhum. O que é isso? Elevação espiritual. Todos os eventos mais marcantes da história bíblica ocorrem no monte. Noah e a sua arca param no Monte Ararat. E ali ele recebe os preceitos noéticos, novamente. Moisés ascende ao Sinai, sobe ao Sinai e recebe ali a Torá. O que significa isso? Elevação. Essa é a lição. Elevação. No mesmo paralelo, um evento crucial na vida de Abraão e na vida do povo israelita ocorre no Monte Moriá, onde Isaac era para ser o quê? Sacrificado? Não. Elevado. Isso mas esse elevado, qual o sentido? É sentido de educação moral, conduta ética, disciplina. Não é o sentido de morte? Não, jamais. Ninguém se eleva na morte. As pessoas se elevam na vida. Até a própria Escritura vai dizer, né? Faz com todas as suas forças com vida, porque quando tu vai, não tem... Exatamente. Como que alguém pode ser elevado na morte? Tem que fazer com vida. Exatamente. Entendi. Como alguém pode ser elevado morto? Não tem como. A pessoa só pode retificar a sua vida, Geraldo, só pode colocar a sua vida digamos, de forma correta, segundo os olhos de Deus, segundo a vontade divina, quando está vivo. Perfeito. E vem para cá para isso, né? Claro. Estamos aqui para um processo de retificação. Perfeito. Agora, como é que, matando Isaac, Abraão poderia levar Isaac? Não, tinha como. Contraria a própria escritura, né, em si, né? Também. Então, a disposição de Abraão de fazer esse tipo de coisa, de tomar a atitude de pegar o filho e levar, ok, mérito. Mas a pergunta é, ele entendeu corretamente aqui? Porque é uma palavra de duplo sentido. Não estamos aqui, e ele entendeu? não estamos aqui condenando Abraão, de forma alguma. Mas a pergunta é, ele entendeu? Quando ele chama o filho, você percebe que ele não leva o cordeiro. Mas ele está levando o filho. Porque a ideia dele seria, Deus me pediu para sacrificar meu filho. E o Isaac, ele pergunta, né? Cadê o cordeiro, né? Porque na ideia de Abraão, seria ele, Isaac, a ser sacrificado. E na ideia de Isaac, era um cordeiro. Exatamente. Não faria Quem sentido. entendeu o certo aí? Isaac? Na verdade, nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Sim. Porque a ideia não era matar nada. Porque a ideia não era matar nada. A ideia não era matar absolutamente nada em ninguém. Que isso?
mas com uma ressalva. Uma ressalva. Eu quero lembrar a você, Geraldo, que Abraão era uma pessoa profundamente espiritualizada. Certo. Abraão era uma pessoa profundamente vinculada, ligada a Deus. E você vê em algum momento ele se lamentando ou chorando? Não. Você sabe por quê? Também não. Não sabe? Porque ele estava cogitando uma segunda ideia. No pedido ali do Criador? Sim. Porque, para nós em português, não faz muito sentido, mas quando a pessoa ouve em hebraico, V'ha'alechu sham leolá, a frase tem dois sentidos. Eita. E eleva-o ali em elevação, ou então pode significar assim a ideia de sacrifício. Ou seja, leolá, holocausto. A Certo. palavra tem dois sentidos, entende? Uhum. Abraão não chora porque ele está contando com uma segunda hipótese. E por que ele conta com uma segunda hipótese? Porque ele sabe que Deus é misericordioso. Ele acredita que é o sacrifício em si, mas ele, ao mesmo tempo, está crendo que Deus vai livrá-lo. Não, ele joga com uma segunda hipótese, que talvez seja exatamente a ideia de elevação apenas. No sentido de refino, no sentido de educação, no sentido de aconselhamento, no sentido de chamá-lo à proximidade para junto de Deus. Então, uma instrução sobre o monte para a elevação dele. Então, ele está contando com uma segunda possibilidade que a frase hebraica dá para ele. Contando com uma segunda possibilidade. Por isso que ele não chora. E por que ele não chora? Porque ele não se lamenta? Porque ele confia na divina providência. Perfeito. Então, ele conta com essa hipótese, com essa segunda hipótese. Ele conta com a margem de erro que ele tem na compreensão da frase. E ele sobe. Não leva o cordeiro. Porque Isaac seria, numa primeira ideia, o próprio sacrifício. Mas numa segunda, talvez ele tenha pensado consigo mesmo. Talvez ele tenha entendido errado isso. E por quê? Porque a língua hebraica permite isso. Permite você entender errado? Permite interpretar duas coisas ao mesmo tempo? Permite interpretar duas coisas ao mesmo tempo. Então você tem que pegar o quê? O contexto da frase para entender isso aí? Mas aqui não tem contexto. Aqui não tem contexto porque é um teste. Aí já está escrito que é um teste? Nissá, lá em cima. Deus testou Abraão. No verso 1. Compreende? Amo. O que é um teste? Um teste não te dá duas alternativas. Você tem que escolher a certa. Tá? Agora, a escolha de Abraão, na verdade, Abraão estava, digamos, suspenso. Ele leva o filho porque ele pensa, bom, se não for simplesmente a ideia de elevação, de educação aqui, de dedicação, de consagração de Isaac no monte, então talvez eu tenha que sacrificá-lo. Então, quando o texto, eu realmente estou aqui em português na Bíblia aqui também, quando o texto vai falar que Deus submete Abraão a um teste, aqui mata a charada de sacrifício. Né? É um teste. Um teste. Não tem como levar isso ao pé da letra, o que Deus pediu tem que ser. Então, o que é um teste? O que é um teste? Um teste oferece duas ou mais alternativas. Você tem que escolher a certa. Perfeito. Se fosse tentação, aí seria diferente. Mas é um teste. É um teste. E um teste você tem que escolher a alternativa correta. Lembra dos bancos de escola? Todos lembram disso. Correto? Correto. Mas só que Abraão estava cogitando uma segunda possibilidade. E ele confiava na divina providência. Por isso ele não chorou, ele não se lamentou. Ele falou, talvez eu tenha entendido. Vamos ver o que eu entendi. Será que eu entendi certo? É para eu elevar o meu filho, no sentido de
dedicá-lo e consagrá-lo sobre um monte para o serviço de Deus, ou então é para sacrificar mesmo ele. Mas, na realidade, seria como foi Ana, né, que levou Samuel ao sacerdote Eli para consagrá-lo. Seria essa interpretação. Essa interpretação. Essa ideia de consagrar sobre o monte. Ou seja, consagrar para o serviço divino, para a obra que ele deveria desempenhar mais tarde, sendo o pai da nação israelita, o pai de Jacó, né? O pai de Israel. Então, ele teria que estar realmente preparado para isso, para esse trabalho, né? Ele teria que ser elevado, refinar as suas atitudes, refinar os seus pensamentos, refinar a sua convivência social, familiar, ou seja, precisava passar por esse processo de dedicação a Deus. Lembra-se que Isaac aqui nesse momento era um rapaz, era um moço. Ele precisava então dessa instrução. Porque quem olha parece que era uma adolescente, amarra ele não faz nada, mas ela já é um homem, né? Um homem. Já é um homem. Sim. E como é que ele deixou ser amarrado, né? Por ter refugido, né? Sim, ele entendia também o propósito. Ele captou o propósito e aceitou passivamente o propósito. Achou, bom, já que é assim então, já que é isso, né? Enfim. O que acontece aqui então é que na marcha deles para o Monte Moriá, você vai perceber que há, digamos, a menção, a ida e a companhia de servos de Abraão, certo? Uhum. E também do seu jumento. Ok? No verso 5 nós temos a menção. Vayomer Abraham el Nearav, Shvu lachem po im hamor, va'ani v'hana'ar nelcha adko, v'nishtahave v'nashuva aleichem. Verso 5 esclarece muito, muito, muito. E disse Abraão aos seus jovens, aos seus rapazes, seus servos, né? Fiquem aqui com o jumento. E eu e o rapaz iremos até ali. E serviremos, ou seja, adoraremos, serviremos a Deus, né? Uhum. E voltaremos até vocês. Voltaremos. É interessante aqui, né? Voltaremos. Olha a confiança de Abraão. Ele não falou sacrificar, né? Não. Voltaremos. O que é voltaremos? Plural. Eu e Isaac. Então, percebe-se que ele estava jogando com uma segunda possibilidade. Talvez ele tivesse entendido errado. Ou ele entendeu corretamente esse voltaremos? Não. Quando ele fala voltaremos, ele está jogando com a hipótese de que ele entendeu errado, que não era para sacrificar, e que seria simplesmente a primeira interpretação, ele entendeu que iria sacrificar. Depois ele achou que entendeu errado, é isso? Ele está jogando com as possibilidades. Entendi. Ele não sabe, mas ele crê. Ele crê na divina providência que ele não vai matar o filho. Ainda que ele tenha que fazê-lo, ele acredita que ele vai voltar com o filho. Perfeito. Por que ele acha que ele vai voltar com o filho? Porque talvez exista a possibilidade da dúvida, no sentido de que não é para sacrificar, e sim apenas para dedicar Isaac no monte. Entendi. Muito bom. Então ele diz firmemente que ele voltará com Isaac. Voltaremos a vocês. Veja. Voltaremos. Então, aqui percebe-se que ele joga com essa possibilidade, que ele tenha entendido de forma errada o texto. E na confiança em quem ele está lidando, né? Que é o Criador, né? A bondade. Exatamente. E o que acontece? Ele vai, sobe ao monte, não tem cordeiro nenhum, nós sabemos da história. Uhum. Ele amarra o filho, aquele Isaac, amarra, o filho passivamente, sem nenhum problema, não reage. E quando ele vai levantar o cutelo, a faca, mahal, que é a faca que vai sacrificar, ele é impedido. Se ele é impedido, é sinal que a compreensão do sacrifício está equivocada.
e que a ideia era apenas e simplesmente de dedicação, de elevação de Isaac no monte. Ele já esperava esse impedimento? Já esperava, quando ele disse, voltaremos a vós, no verso 5. Entendi. Voltaremos a vós, é plural. Não é só eu voltarei, é voltaremos. Então ele já previa isso antecipadamente, ele já estava antevendo isso, que na verdade não era bem isso, ele estava na dúvida, não era bem isso que Deus queria, porque Deus nunca pediu sacrifício humano para mim. Mas não era bem isso, mas vou fazer, já vou fazer. Se for fazer. Vou fazer. Mas de repente eu estou certo também, né? Então ele jogou para as duas possibilidades. E foi barrado. Por que ele foi barrado? Porque a primeira hipótese era a correta, no sentido de elevação, dedicação do filho. Não de sacrifício. Porém, o mérito de Abraão reside no fato de ele ter não negado o próprio filho. Se for, digamos, ele foi além do que foi pedido. Veja, esse é o mérito de Abraão. Ele foi a ponto de não negar o próprio filho. Ele foi então, além, na realidade, né, o Criador pediu uma elevação, uma consagração. Ele entendeu que era sacrifício. Isso. Esse é o teste. Esse é o teste. Um teste tem que ter elevação. Um teste tem que ter duas alternativas, no mínimo, né? Certo? Isso é um teste. E esse é o teste. Se ele compreendeu corretamente. Né? E aí ele vai além daquilo que o Criador pede. Então, por isso ele é barrado. Não faça nenhum mal ao garoto. Claro, ficou claro. Por quê? Porque, olha, ele recebe um mérito incrível aí, porque ele vai além daquilo que foi pedido para ele. Ele é tão desapegado, ele está tão desapegado, tão dedicado, que ele comete quase uma loucura, vamos combinar, é verdade. Né? De tanta confiança no Criador, né? Tanta confiança. Mas ele é barrado porque o Eterno nunca pediu sacrifício humano. Mas ele estava disposto a isso, se fosse o caso. Estava disposto a isso. Agora, o fato é que, de alguma forma, havia duas possibilidades. Havia e há duas possibilidades no texto. Isso basta procurar em qualquer dicionário hebraico. O termo Alá representa, sim, a ideia de holocausto, mas também representa a ideia de elevação, de dedicação, de consagração, necessidade de elevação. Veja, muito esclarecido. Um exemplo clássico disso ocorre na Parashá Behalotha, onde você lê que as luzes do santuário elas deveriam ser elevadas. A tradução está como acesas. E quando acenderes as luzes, as lâmpadas da menorá, mas na verdade a tradução é quando elevares as luzes da menorá. Consagrado? Exatamente, porque as luzes da menorá devem ser consagradas ao serviço divino. Certo. Não simplesmente acesas. Elas devem ser acesas de uma forma espiritual que transcenda a ideia simples do acender como fenômeno físico-químico. Consagradas. A elevação das luzes da menorá. Ou seja, quando elevares. Assim, nós percebemos então que o teste de Abraão era esse, basicamente. Muito bem esclarecido. E veja. Outra visão. Eu quero mostrar então para você também, além disso, o fato de que quando não se leva o cordeiro, e se acha um carneiro. Outra está dentro daquela pergunta, da segunda pergunta. Isso. Foi cordeiro ou carneiro? Então ele acha um carneiro, um ail, e ele ali então ele sacrifica o animal, faz o corban, e eles voltam depois da elevação. E exatamente nesse momento em que é sacrificado esse carneiro, estou usando o termo sacrificado porque é o termo que a gente tem em português, mas sempre com aquela ideia, aproximação, nunca a ideia de sacrifício
pura e simplesmente. Quando eles trazem aquela oferta de aproximação do carneiro, que Abraão acha entre as rabinas do monte, né? Uhum. Exatamente nesse momento, Isaac é consagrado. É elevado. Porque a ideia é exatamente essa. Então, eles prestaram um culto, um serviço divino no monte, correto? Correto. E Abraão e Isaac juntos. E Isaac sendo consagrado. Essa era a ideia natural. E interessante que eles voltam, então, né, para os rapazes, lá embaixo, no pé do monte, e você não ouve mais menção acerca do jumento. É. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Também tem um jumento aí. Jumento, a palavra hamor em hebraico, Geraldo, significa materialidade. Materialismo, apego. E o que essa lição traz para a gente? Que Abraão deixa o hamor, deixa o jumento lá no pé do monte. E ele sobe e passa por uma lição de vida, junto com Isaac. Quando eles voltam, o jumento não está mais, não aparece. Significa o quê? O desprendimento da materialidade, o desapego. Agora, dentro do contexto, se eles não houvesse nenhum carneiro, né, para eles sacrificarem e fazer a elevação, completar o culto, porque qual a necessidade de matar esse carneiro, né? Se eles descessem normalmente, tinha necessidade de carneiro? Ou... Todo o serviço, nos tempos patriarcais, era celebrado com uma corbana. Uhum. Como Abraão não levou, porque ele entendeu, num primeiro momento ele entendeu diferente, então, como ele mesmo disse, o Eterno proverá. Não falou? Foi. E não proveu? Proveu. E foi feito, então, o que de fato era para ter sido feito. Sim. E quando eles descem do monte, Abraão está num nível diferente. Isaac está num nível diferente. Porque eles não se deparam mais com a materialidade. O que é a materialidade? É o desapego à materialidade foi justamente o fato de ir tão longe a ponto de quase sacrificar o filho. Isso é desapego total. Total. Por isso que a palavra hamor, a Torá coloca a palavra hamor ali, que significa, digamos, ao pé da letra, jumento, mas tem uma outra mensagem por trás, metafórica. E hoje, se a gente analisar, o ser humano, hoje, na atualidade, a gente pensar, não tomaria uma atitude dessa. Ouvir uma voz, oferecer seu filho, tem que ter muita confiança, saber quem está lidando. Porque não é qualquer um que vai fazer esse negócio. Isso? Me ouviu aí? Ouvi. Mas eu quero focar, no caso, nesta lição da perda, digamos, do apego à materialidade. Ou seja, ele se desprende. Antes havia ainda o apego, por assim dizer. Depois dessa passagem, depois desse evento profético dele, ele se desprende totalmente e passa no teste, por assim dizer, né? Junto com o filho. Acho que aqui, então, encerramos essa parte. Poxa, foi quase o tempo. Estou vendo aqui que pelas 22 perguntas vai render. Não, é como eu falei para você. O assunto é muito extenso e realmente Não, tem que ser bem elaborado. Né? Não, esse texto foi bem esmiuçado, bem explicado, não tem como lidar. O texto em si hebraico se citou, a tradução em si. Você já deu a resposta até da segunda pergunta, que seria, foi cordeiro ou carneiro? Já disse que foi carneiro, né? E já está respondendo ao mesmo tempo que sacrifício era esse que o Eterno pediu, você já matou essa charada, né? Sim. A pergunta que entraria agora é:
Cordeiro ou carneiro era usado no sacrifício de expiação? Boa. Nenhum dos dois. Um dos dois? Tá? Vaikra, versículo de 1, Levítico 1, sempre vai falar, né? Deixa eu só, então, contextualizar a coisa. Tá. No período patriarcal, que começa com Abraham, Isaac, Jacob, né? No período patriarcal, antes do Sinai, antes da Torá, ok? Não existia conceito de expiação de pecado. Ou seja, em momento algum, você, ao ler a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos patriarcas em geral, em momento algum você vai encontrar alguém fazendo oferta por expiação do pecado. Certo. Certo? Momento algum. A ideia de expiação de pecado passa a figurar na Torá, no livro de Vaikra. Aí de forma total, plena, porque existia um povo organizado, existia um sacerdócio e existia um Mishkan, um santuário. É. Então, e por que não existia? Será que as pessoas não pecavam antes? Claro que pecavam. Só que a abordagem era diferente. A abordagem é totalmente diferente. Mas por que eles faziam, então, traziam aquelas ofertas no período patriarcal? Eram apenas ofertas chamadas olot, holocaustos. E o que é um holocausto? O holocausto é simplesmente um culto, um serviço divino, uma avodá. Geralmente linkada ou vinculada à ideia de agradecimento, ação de graças, certo? Mas nunca pecado. E por que não? Porque todo animal era queimado por completo. Holocausto. Por quê? A palavra holocausto, a nossa palavra em português, holocausto, vem do grego. O termo holos, que significa todo, e kausto, que significa queimado, todo queimado. E olá, que é o termo para holocausto, no hebraico, também representa a ideia de queimar por completo. Mas, na essência, a palavra significa elevar. Elevar, como nós falamos no começo. Daí talvez a confusão das palavras, entendeu? O que acontece? Naquele momento patriarcal não havia conceito de expiação pelos pecados. A abordagem era diferente. As pessoas pecavam, claro, como todas, né? Transgrediam. Mas, lembre-se, não existia a Torá. Quando Noé, o Eterno pede, né, ou ele oferece, né, o culto ao Eterno, ele faz o holocausto, né? De todos os animais limpos, como diz ali, né? Puros. Isso. Então, o que ele faz? Ele faz um serviço divino. Ele faz uma avodá. Né? Uma adoração. Uma adoração, um serviço. Eu não gosto muito da palavra adoração, vou explicar uma outra oportunidade por quê. Mas é um serviço divino. Né? Ou seja, é uma ação de graças por terem passado pelo dilúvio e chegado a salvo. Entendeu? Entendi. Toda uma ação de graças. E apenas isso. Apenas isso. Você não vai encontrar em momento algum expiação de pecados antes da Torá. Entendi. E por quê? Por quê? Porque a palavra pecado, os termos relacionados ao pecado, basicamente, no sentido genérico, geral, passam a figurar com força realmente na Torá a partir de Vaikra, Levítico. Porque aí a Torá foi entregue. Quando a Torá foi entregue para a nação israelita, não estou falando para o mundo todo, para a nação israelita, havia transgressões que só eles, os israelitas, podem cometer. Por exemplo,
Se um israelita viola o Shabat, se um judeu viola o Shabat hoje, um israelita violava naquele tempo, isso é considerado uma falta grave, um pecado. Agora, as pessoas fora da nação israelita estariam sob a mesma lei? Não. Não, porque a eles não foi dado o Shabat. Comer kasher. O israelita tinha que comer kasher. Se não comesse kasher, ele seria também um pecador. Certo. As nações de fora cometeriam esse pecado? Não. Por isso que tem os sacrifícios pelo pecado no livro de Levítico. Porque esses pecados estão vinculados, linkados à nação israelita e a nenhum outro povo. Entendi. Ou seja, em síntese, um não israelita não pode estar vinculado às leis da Torá nesse aspecto. Ele estipula a lei do seu país, né? Das nações, né? Exatamente. Então, o conceito... Ou seja, só trazer um adendo aqui. Como hoje nós temos a nossa Constituição brasileira, nós seguimos a nossa Constituição. A Torá é uma Constituição para o povo judeu, não é isso? Perfeito. Perfeito. Só para eles. Só para eles. Por isso que esse tipo de pecado eles não podiam cometer, as nações não podiam cometer, porque não foi dado a eles a lei. Perfeito. É a mesma coisa que eu dizer que aqui no Brasil estou violando uma lei da Constituição americana. Não faz sentido. Tem sentido. Então, por isso que esse conceito de expiação pelo pecado é um conceito israelita e para os israelitas. Não compete às nações. Muito bom. Daí então, agora eu vou colocar aqui algo interessante. Daí então, dizer que aquilo que está na Torá compete às nações é uma grande falácia. É uma grande inverdade. Entendi. Por quê? Porque a lei do Sinai foi dada para Israel e esses pecados alistados no Levítico não competem às nações. É forte, hein? Ou seja, não existe o conceito de expiação universal por todos os homens. Isto é uma arquitetação, uma invenção teológica. Muito bom. Uma invenção teológica. As nações A gente ficam com as respeita 7 a leis. ideia, mas isso não existe no contexto da Torá. Não se pode usar a Torá para poder justificar isso. Entendi. É uma grande falácia. É uma grande falácia. Com certeza. Porque a ideia de pecado, hata'á, e os sacrifícios adjacentes, ou ligados, vinculados a hata'á, ao pecado em si. O que é pecado? Pecado é, de acordo com a definição de hata'á, que é o termo, ou het, no hebraico, que é o termo para pecado, é errar o alvo. E o alvo é a Torá. E a Torá foi dada a quem? Ao chinês, ou ao alemão, ou ao russo, ou ao polonês, ao africano? Não, foi dada a Israel. Exclusivo para ele. Então, como transgredir a Torá? Nesse aspecto cultico? De forma alguma. Nenhum não-judeu não poderia fazer isso. Agora, nós transgredimos, sim, a alma da Torá quando nós cometemos crimes antiéticos contra a moral e a ética. Aí nós transgredimos, no caso, estou falando do aspecto do não-judeu, dos goim em si, nós transgredimos a Torá só quando nós agimos de forma antiética ou imoral. A gente vê, né? É a essência da lei. Né? A gente vê algumas das leis, né? Que falam sobre morte, apedrejamento. Aí a gente vê hoje que o povo quer pegar isso para os dias de hoje, trazer isso para nações. Mas naquela época foi abolido e tal. Não, isso foi para especificamente o povo, para uma nação. Nação israelita, exatamente. Não pegar isso, querer trazer isso para os dias atuais, ou cumprimento nas nossas vidas, ou das nações em si. Quem poderia fazer isso seriam os judeus hoje, se tivessem condições para tal, implementar um Estado teocrático e voltar a todos esses cumprimentos novamente. Ok, seria um problema. Agora, as nações não podem os não-judeus não podem ler a Torá, o livro de Levítico, por exemplo, e achar que tudo aquilo compete a eles. Yom Kippur, por exemplo. Yom Kippur é puramente nacional. E expiarás assim os pecados do povo de Israel. Tem nada a ver com as nações de Yom Kippur. Corban
de Levítico, os Korbanot, não tem nada a ver com os não-judeus. Shabat, leis de Kashrut, Hagim, nada disso. O judeu que não cumpre isso, ele peca. Mas o não-judeu, olha, você está pecando por você não celebrar Shavuot ou Sukkot. Isso não existe. Como você falou anteriormente, você querer cumprir a Constituição dos Estados Unidos aqui no Brasil. Faz o menor sentido. Não tem sentido. Ou os americanos, você querer levar a Constituição brasileira para os Estados Unidos. Menor sentido. É um paralelo, né? Entende como é estúpido isso? Não tem lógica. Não? Sem lógica. Então, nós transgredimos, sim, todo mundo transgride a Torá quando peca contra a ética e a conduta moral, porque isso é a essência da Torá. Agora, nos mandamentos culticos, ritualísticos, né, das festas, das cerimônias, dos dias de guarda, das korbanot, isso o não-judeu não pode pecar contra isso, porque ele não foi dado a ele. Olhando para essa leitura que você fez aí, de Constituição, nações americanas, fazendo só essa comparaçãozinha, dá para você esclarece tudo, fica tudo claro. Claro, exatamente. Então, a Torá, ela tem, digamos, os seus ritos, as suas cerimônias, né? As suas festas que foram dadas exclusivamente para o povo judeu, e, digamos, a lição de tudo isso, a essência de tudo isso, que é justamente polir, elevar o comportamento israelita, é justamente o objetivo maior de todas as nações. O problema é que a questão é que Israel faz por meio de símbolos e metáforas as suas ações, de repino, e as nações entendem a ilustração. É como se a Torá fosse um grande livro ilustrado, onde os judeus desempenham os ritos que tendem a ensinar às nações o objetivo maior por trás disso, que é a elevação do ser humano. Perfeito. Para nós sobra a essência. Para o israelita, sobra toda essa simbologia que eles têm que desempenhar, porque é papel da sua lei, mas toda essa simbologia, na verdade, visa elevar também o judeu. Muito bom. Essa ideia de dizer que a lei foi abolida dos judeus, foi dada para ele, para abolir. Quem aboliu? Quem? Não tem como. Foi dada para um povo. É mesmo que você queria abolir a Constituição, né? Para o judeu continua normal, como sempre foi. Para o não-judeu continua, digamos, o que sempre foi, ou seja, apenas a lição que sobra disso tudo, né? A essência que sobra disso tudo, é o que nós temos, nós recebemos, por assim dizer, o que mais importante é na lei divina, né? E Israel continua com as suas cerimônias, seus ritos, porque isso é ilustrativo para o mundo. Perfeito. Muito bom. Chegamos ao tempo, né? Infelizmente, né, Geraldo? A gente tem muita coisa para destacar. Muita coisa. Né? Olha, nós ficamos aqui na 3, 4 perguntas. Semana que vem tem mais. Manter esse tema aqui. Né? Vamos entrar, se a gente entrar, se tivesse tempo, vai entrar no significado de Pessah, né? Que é um assunto que está em paralelo aí, o sacrifício em si, né? Isso. Então, a gente vai traçar esse assunto aí no decorrer desse mês. Eu acredito que não vai dar para 2, 3 dias. Tem muito assunto para a gente e é importante você trazer ponto por ponto aí. Muito bom. Muito bom. Mas acredito que isso aqui já serve, digamos, como uma boa indicação do que virá, né? E tem muita coisa. Vou deixar surpresa, não vou falar os temas, não, hein? Vou deixar que no dia a gente, tema por tema. Perfeito. Muito bom. É isso aí. Mais um dia conversando aqui na sala de bate-papo com o João Alves Correia, conhecido como Ash, tirando muitas dúvidas. Creio que você vai gostar desse tema. Um abraço a todos. Perfeito. Obrigado, Geraldo. Muito obrigado.